A tempestade daquela noite de outubro parecia querer arrancar as telhas das casas da pacata Novi Saks, no sul da Polônia. As ruas estavam vazias, exceto por um velho homem que caminhava com dificuldade, os ombros curvados, o rosto coberto por rugas que não vinham apenas da idade, mas de anos de escolhas mal feitas e arrependimentos engolidos a seco. O nome dele era Jaromir Kowalski, e seus olhos pareciam carregar mais peso que seu corpo já cansado. Jaromir nunca foi um homem querido. Sua juventude havia sido marcada por impulsos egoístas, uma sede insaciável por liberdade e nenhum apreço pelas consequências. Trabalhou como caminhoneiro, cruzando fronteiras, deixando para trás não apenas estradas de terra e asfalto, mas também rostos que nunca mais voltaria a ver. Um desses rostos era o da jovem Evelina, com quem viveu um breve romance de verão aos 23 anos. Uma relação passageira, intensa, mas para ele, sem importância. Quando ela lhe contou, com os olhos marejados, que estava grávida, Jaromir deu as costas e seguiu viagem, como se pudesse fugir de um filho da mesma forma que escapava do frio das montanhas. O tempo passou e Jaromir construiu uma vida solitária. Casou-se depois de alguns anos, mas a união não durou. Nunca quis filhos, dizia. Preferia sua liberdade, seus caminhões e as noites em bares à beira da estrada. Com os anos, os amigos foram morrendo ou se afastando. As oportunidades de trabalho desapareceram. Agora, aos 71 anos, morava sozinho num pequeno apartamento cinza, mal iluminado, sobrevivendo com a ajuda da aposentadoria e alguns trocados que ganhava limpando calçadas no inverno. A vida, antes feita de fuga, havia se tornado uma prisão de memórias e arrependimentos silenciosos. Foi numa tarde cinzenta, durante o outono, que tudo começou a mudar. Jaromir havia sentido dores no peito enquanto varria as folhas da frente de um prédio. A princípio, ignorou, como sempre fazia. Mas os sintomas se intensificaram. Suor frio, tontura, uma pressão insuportável. Foi encontrado por um vizinho estendido no chão, ofegante, com os olhos fixos no céu nublado. Foi levado às pressas para o hospital da cidade. Na unidade de emergência, os enfermeiros agiram rápido. Era um infarto. Seu corpo já enfraquecido exigia cuidados imediatos. O hospital era moderno, bem equipado, mas o que Jaromir não sabia, e jamais poderia imaginar, era que o destino, esse velho mestre irônico, estava prestes a fechar um círculo que ele pensava enterrado há décadas. Na ala cardiológica, um dos médicos de plantão era um jovem renomado, conhecido por sua dedicação e frieza clínica. Chamava-se Damian Novak, um nome respeitado entre os corredores daquele hospital. Alto, reservado, de olhar profundo e silencioso, era o tipo de homem que se fazia respeitar pelo simples peso de sua presença. Ninguém sabia muito sobre sua história pessoal, apenas que havia sido criado por uma mãe solteira, que batalhou muito para dar ao filho uma educação exemplar. Damian não falava de sua infância. Preferia a companhia dos livros e a rotina dos plantões exaustivos. Naquela noite, Damian foi convocado para avaliar um novo paciente. Era mais um senhor idoso com histórico de infarto e negligência médica pessoal. Quando entrou na sala, encontrou Jaromir inconsciente, com os olhos semicerrados, o rosto abatido e a expressão marcada por anos de desamparo. Ao ver os documentos do paciente, seus olhos pararam no nome. Por um instante, o mundo pareceu girar mais devagar. Jaromir Kowalski. Um nome que conhecia apenas por relatos de sua mãe, sempre entre lágrimas e suspiros abafados. Um nome que havia ouvido em poucas frases, e sempre seguido por silêncio. Damian recuou um passo. O passado que ele havia enterrado com tanto esforço agora jazia diante dele, deitado numa cama de hospital, frágil, velho, dependente. Ele não sabia o que pensar. Não havia foto, não havia lembrança afetiva, mas havia algo no rosto de Jaromir que, de forma incômoda, lhe parecia familiar. Aquela curva no queixo, o formato do nariz, a mesma ruga entre as sobrancelhas. Era como olhar no espelho em 20 anos. Com as mãos frias, Damian deixou a sala e caminhou até a escada de emergência. Precisava de ar. Nunca havia conhecido seu pai. Sua mãe sempre evitava o assunto, mas ele sabia, no fundo, que havia sido abandonado. Sempre sentiu essa ausência como uma ferida silenciosa. Trabalhou duro para superar o estigma de filho de mãe solteira numa cidade conservadora. Estudou com afinco, virou médico, salvou vidas. Mas nunca pensou que um dia teria, literalmente, o poder de decidir a vida do próprio pai. Enquanto isso,
Jaromir, ainda sedado, começou a murmurar palavras desconexas. Os enfermeiros não entenderam. Mas entre os sussurros, um nome surgia repetidamente: Evelina. Ele chamava por ela como quem busca redenção ou pelo menos um rosto conhecido antes de partir. Pela primeira vez em anos, o nome da mulher que ele abandonou ecoava entre paredes brancas de um hospital, trazendo à tona o peso de todas as escolhas que fez. O médico-chefe voltou à sala de Damian com os exames de Jaromir. Era grave. Haveria a necessidade de uma cirurgia de risco. Como membro da equipe responsável, Damian teria que liderar o procedimento ou, se preferisse, delegar. A escolha era dele. O velho homem que desprezou a própria paternidade agora dependia da compaixão do filho que jamais conheceu. Era uma ironia quase cruel do destino, mas também uma chance de algo maior. A história, até ali marcada por rupturas e silêncios, agora se via diante de uma encruzilhada. Haveria perdão? Justiça? Ou apenas a frieza clínica da medicina? Essa era apenas a primeira noite do reencontro que nenhum dos dois jamais esperaria viver. Damian Novak era o tipo de homem que jamais permitiu que o passado definisse. Desde muito jovem, entendeu que sua origem não o favoreceria, que não poderia contar com sobrenomes influentes, conexões políticas ou heranças familiares. Cresceu em Tarnów, uma cidade modesta, onde o olhar das pessoas carregava julgamento, especialmente para crianças criadas por mulheres sozinhas. Sua mãe, Evelina, era enfermeira. Dedicada, silenciosa, firme. Jamais reclamava da vida dura que levava. Trabalhava em 2 turnos no hospital local e fazia plantões noturnos quando necessário. Nunca teve tempo para lágrimas, embora seus olhos carregassem constantemente um cansaço que não vinha só do corpo. Desde pequeno, Damian aprendeu a esperar. Esperava a mãe voltar das longas jornadas, esperava respostas que nunca vinham, esperava por uma explicação sobre o pai que ele nunca conhecera. Perguntou uma vez, aos 6 anos, e a resposta foi um abraço apertado e um silêncio mais pesado que qualquer palavra. Aos 12, já sabia que o assunto era proibido. Mesmo assim, às vezes, escutava sua mãe falar sozinha, durante a madrugada, quando pensava que ele dormia. Falava de Jaromir. Não como quem sente saudade, mas como quem luta para entender por que foi deixada para trás. Damian cresceu com um senso de responsabilidade afiado. Sabia que precisava ser o melhor em tudo. Talvez fosse uma tentativa inconsciente de provar algo ao homem que o abandonara, ou talvez fosse apenas o reflexo do que via na mãe: esforço, dignidade, resiliência. Era um aluno exemplar. Lia compulsivamente, encantava-se com os livros de ciências e biologia. Nunca foi popular, mas também não se isolava. Seu jeito introspectivo e maduro o tornava respeitado, mesmo entre os colegas mais rebeldes. Aos 18 anos, foi aprovado na Faculdade de Medicina da Universidade Jagiellônica, em Cracóvia, uma das mais prestigiadas da Polônia. Conseguiu bolsa integral graças ao seu desempenho excepcional, mas ainda assim precisou trabalhar em bibliotecas, servir mesas em cafés e dar aulas particulares para se manter. Não reclamava. Sentia que cada noite mal dormida o aproximava de um futuro no qual não dependeria de ninguém, especialmente de um pai ausente. Durante os anos de formação, Damian desenvolveu uma espécie de escudo emocional. Era extremamente técnico, objetivo e pouco dado a sentimentalismos. Tinha colegas, mas poucos amigos próximos. Nunca se envolveu profundamente com ninguém. Relacionamentos amorosos, quando aconteciam, eram breves e discretos. Ele acreditava que o foco deveria ser total, salvar vidas. E para isso, não podia se dar ao luxo de sentir demais. Ao se formar, optou por especializar-se em cardiologia. O coração humano sempre o fascinou, não apenas como órgão, mas como símbolo. Era onde as dores se acumulavam, os traumas se escondiam e, ironicamente, onde também nascia a esperança. Tornou-se um dos médicos mais jovens a integrar a equipe principal do hospital em Novi Saks. Voltou para perto da mãe, que já estava com a saúde fragilizada e precisava de cuidados mais constantes. A essa altura, Evelina já havia se aposentado, mas ainda mantinha o espírito forte. Orgulhava-se silenciosamente do filho que criou sozinha, embora raramente demonstrasse. Ambos tinham dificuldades em expressar emoções. Talvez pela vida que tiveram, talvez por medo de expor feridas que jamais cicatrizaram. Damian sempre viveu com um sentimento dúbio.
parte dele acreditava que não precisava saber quem era seu pai. A outra parte, mais escondida, mais silenciosa, carregava perguntas que o tempo não respondeu. Quem era aquele homem? Por que os deixou? Estaria vivo? Teria formado outra família? Às vezes, pensava se ele sabia de sua existência. A mãe sempre garantiu que sim. E ainda assim, nada. Nenhuma carta. Nenhum gesto. Nenhum nome no registro de nascimento. Apenas o sobrenome Novak, herdado da avó materna. Mesmo sem nunca ter visto Jaromir, o rosto dele habitava sua imaginação. Quando passava por velhos nas ruas, observava seus traços. Em bares, procurava em desconhecidos uma semelhança, um gesto, um tom de voz. Nunca encontrou. Aos poucos, desistiu. Enterrou a ideia de que um dia saberia algo. E, de certa forma, isso lhe deu paz. Até o dia em que entrou naquela sala de emergência e viu um homem inconsciente, com fios ligados ao peito e respiração difícil. O nome no prontuário, Jaromir Kowalski. Como uma lâmina fria, a revelação cortou algo dentro dele. Não era possível. Ou era? O nome, o sobrenome, a idade, o histórico. Tudo batia. O tempo parou por alguns segundos. Olhou para o rosto daquele homem e viu o que nunca tivera, um espelho genético. Havia ali mais que coincidências. Era o passado, de carne e osso, caído numa cama de hospital, à sua mercê. Damian não sabia o que fazer. Saiu da sala, foi até um canto do hospital e ficou ali, olhando para as próprias mãos. Sentiu raiva. Uma raiva que não tinha endereço há décadas agora pulsava com força. Como aquele homem ousava aparecer, depois de tudo? Mas ele não apareceu. Ele apenas caiu doente. O destino o trouxe até ali. E isso era ainda mais perturbador. Voltou para casa naquela noite com a mente em turbilhão. Contou para Evelina, que ouviu em silêncio. Depois, se levantou da cadeira e pegou uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, havia algumas fotos antigas, um bilhete amarelado e um envelope nunca enviado. Era de Jaromir. Ela jamais mostrará ao filho. Havia guardado por orgulho ou medo. Agora, era inevitável. Damian leu o bilhete. Palavras simples, mal escritas, um pedido de desculpas interrompido pela covardia. Nunca foi enviado. Nunca houve retorno. Jaromir sumiu, mesmo sabendo da criança. Naquela noite, Damian não dormiu. Encarava o teto, repetindo a pergunta que agora o corroía. O que fazer? Como médico, tinha o dever de tratar qualquer paciente com dignidade, ética e dedicação. Mas e como filho? Como reagir ao homem que partiu antes mesmo de conhecê-lo? Pela primeira vez em sua vida, Damian sentiu-se vulnerável. Sempre tivera controle de tudo: estudos, carreira, decisões. Mas ali, o controle escapava entre os dedos. O passado confrontava com olhos cerrados e respiração irregular. E agora, cabia a ele decidir. Não apenas o procedimento médico, mas o quanto estava disposto a perdoar. E, mais ainda, o quanto estava pronto para deixar de ser apenas um médico e assumir, ainda que tarde demais, o papel de filho diante de um pai moribundo. O peso do abandono não desaparece com o tempo. Mas talvez, pensou Damian, exista algo maior que a dor. A possibilidade de, mesmo diante das ruínas, reconstruir algo novo. Ou ao menos, entender por que tudo desmoronou. A manhã seguinte chegou com o céu encoberto, como se o próprio tempo refletisse o peso das emoções que se acumulavam nos corredores do hospital. Damian estava no 7º dia consecutivo de plantão, mas nem o cansaço físico conseguia silenciar o conflito interno que dominava sua mente. O caso do paciente Jaromir Kowalski havia se tornado mais do que um desafio clínico. Era pessoal, e por mais que tentasse manter a racionalidade, não conseguia olhar para aquele homem sem sentir um nó no estômago. Damian não falou com ninguém sobre a descoberta, exceto com a mãe. No hospital, seguiu agindo com profissionalismo. Avaliava os exames, redigia relatórios, discutia os protocolos com os colegas. Mas por dentro, cada batida do coração parecia ressoar com perguntas não respondidas. Era como se cada passo no corredor o levasse de volta à infância, ao vazio de uma figura paterna ausente, às noites em que dormia segurando um travesseiro e imaginando como seria ser abraçado por um pai.
Jaromir permanecia internado na ala de cuidados intensivos, ainda enfraquecido após o infarto. Seus sinais vitais estavam estáveis, mas seu corpo dava claros sinais de desgaste. Os anos de negligência, cigarro, má alimentação e solidão cobravam o preço. E, apesar de tudo, Damian sabia que ele ainda tinha chance de recuperação, desde que passasse pela cirurgia cardíaca recomendada. Mas essa operação não seria simples. Havia riscos. E a decisão sobre a abordagem médica definitiva dependia dele. Embora nenhum dos dois soubesse com certeza da ligação de sangue, afinal, Damian jamais dissera uma palavra a Jaromir. Os encontros clínicos entre eles se tornaram carregados de uma tensão invisível. Damian observava o velho com atenção. Notava pequenos gestos, a forma como apertava os olhos diante da luz, o jeito de coçar o queixo, a maneira como virava levemente a cabeça ao escutar sons. Detalhes. Pequenas pistas que só ele percebia. Porque procurava. Porque queria, mesmo sem admitir, alguma confirmação silenciosa de que aquele homem era, de fato, seu pai. Jaromir, por sua vez, parecia inquieto. Embora ainda estivesse fraco demais para sustentar conversas longas ou se levantar sozinho, seus olhos estavam atentos. Observava os médicos entrando e saindo, mas havia algo diferente no modo como olhava para Damian. Não era medo, nem hostilidade. Era um tipo de reconhecimento inconsciente. Talvez o instinto que resta mesmo quando a mente não consegue nomear o sentimento. Algo nele reagia à presença de Damian, mesmo sem saber porquê. Essa percepção mútua, silenciosa, moldava a atmosfera entre os dois. E foi se intensificando à medida que os dias passavam. Em certa ocasião, quando Damian entrou no quarto para checar os batimentos, percebeu que Jaromir estava com um velho caderno no colo. Era uma agenda gasta, de capa marrom desbotada. Ele rabiscava algo, ainda que com dificuldade. Damian não perguntou o que era. Apenas observou a distância, enquanto o homem fechava lentamente o caderno como se guardasse algo precioso demais para ser exposto. O hospital também começava a notar mudanças no comportamento de Damian. A enfermeira-chefe, Alikja, uma mulher experiente de voz firme e olhar bondoso, comentou com um colega que o médico parecia menos frio, mais pensativo. Mas ninguém se atrevia a perguntar o motivo. Sabiam que Damian era reservado, admirado por todos, mas inacessível. E agora, parecia ainda mais imerso em suas próprias reflexões. Enquanto isso, fora do hospital, a cidade seguia sua rotina. As folhas outonais caíam pelas ruas de Novi Saks, e as pessoas apressadas nem imaginavam que, dentro de um prédio branco e sem alma, um reencontro invisível estava acontecendo. Um reencontro sem palavras, sem abraços, sem lágrimas, mas carregado de tudo aquilo que a vida havia deixado suspenso por décadas. Damian passava noites revisando o histórico médico de Jaromir, procurando detalhes que talvez estivessem sendo negligenciados. Não por obrigação médica, mas porque, em algum nível profundo, sentia que devia isso a si mesmo. Queria entender quem era aquele homem. O que o levou a abandonar tudo. E porque agora, no crepúsculo da vida, o destino o havia colocado em suas mãos. Em suas idas e vindas à UTI, começou a notar também a forma como os outros pacientes interagiam com Jaromir. Alguns o reconheciam como o velho ranzinza que morava no bloco 4 da rua Podvale, conhecido por reclamar do barulho das crianças e não responder aos bons dias. Outros contavam histórias vagas de como ele sumia por semanas e voltava sujo e abatido, sempre sozinho. Nenhuma dessas descrições o surpreendia. Jaromir era exatamente isso, um homem que se escondeu da vida. E agora, restava pouco tempo para revelar o que quer que tivesse ficado para trás. A grande questão que martelava a mente de Damian não era médica. Era moral. Ele sabia exatamente o que precisava ser feito para salvar Jaromir. A equipe estava pronta. A cirurgia era complexa, mas viável. Havia riscos, claro, mas os protocolos estavam claros. O que o impedia de seguir não era o bisturi. Era o sentimento de que qualquer decisão ali carregaria um peso simbólico imenso. Salvar Jaromir seria como aceitar aquele homem em sua vida. Mesmo que ele nunca soubesse. Mesmo que jamais o chamasse de filho. Seria um gesto que ultrapassaria a medicina. Seria compaixão. Perdão. Seria oferecer uma chance de viver a quem nunca lhe ofereceu nada. E essa possibilidade doía. Não por orgulho, mas por algo mais profundo.
a frustração de saber que nunca teria o tempo de volta. À noite, ao chegar em casa, Damian vasculhou uma antiga caixa de recordações. Entre os papéis, encontrou uma carta escrita por sua mãe nos anos 80. Era uma tentativa de contato com Jaromir, nunca enviada. O papel estava amarelado, mas as palavras eram claras. Ela dizia que estava criando o filho sozinha, que não esperava nada dele, mas que ele tinha o direito de saber. Damian é inteligente, tem os seus olhos, e merece saber quem você é, dizia um dos trechos. Damian leu e releu, até que as palavras perdessem o sentido. Depois, sentou na cadeira e chorou. Pela primeira vez em anos. Era isso que o consumia, a ausência que sempre esteve presente. A lacuna que nem a medicina, nem os prêmios, nem os estudos haviam preenchido. E agora, essa ausência tinha um rosto. E estava deitado em uma cama hospitalar, esperando uma decisão. No dia seguinte, ao entrar no quarto, Damian observou Jaromir dormindo. Seus traços estavam serenos, quase infantis. Em suas mãos, ainda estava o caderno. Damian se aproximou, hesitou por um instante e, com cuidado, abriu a primeira página. O que viu ali foi mais do que palavras. Eram confissões, registros de arrependimentos, fragmentos de uma alma que, mesmo sem saber que seria lida, precisava colocar para fora. Havia anotações sobre estradas percorridas, lugares onde pensou em voltar, noites em que sonhava com um menino de olhos escuros. E em uma página, escrita com caligrafia trêmula, a frase: "Se eu pudesse voltar, só queria conhecer o filho que deixei para trás." Damian fechou o caderno com delicadeza. Saiu do quarto e caminhou até o centro cirúrgico. A equipe o esperava. Respirou fundo. Pela primeira vez, sua decisão não seria apenas médica. Seria humana. A sala de cirurgia estava pronta. O ar era cortado pelo som constante dos monitores cardíacos e pela movimentação contida da equipe médica, cada um ciente do papel que desempenharia nos próximos minutos. Damian vestiu o avental estéril, ajustou as luvas com precisão e manteve o olhar fixo na mesa de instrumentos. Por fora, era o médico impecável de sempre. Por dentro, era um homem dividido entre o juramento da medicina e a ferida da infância. Jaromir estava anestesiado, inconsciente, entregue à competência de quem, sem saber, havia gerado décadas antes. A ironia disso ainda ecoava na mente de Damian, mesmo enquanto ele seguia com os protocolos. As mãos firmes contrastavam com o coração em conflito. Não havia espaço para erro. E isso ele sabia. Mas havia, sim, espaço para algo que nunca tinha deixado interferir: emoção. A cirurgia foi longa. Os riscos se confirmaram. O bloqueio nas artérias era mais severo do que os exames indicavam. Houve momentos de tensão, quedas de pressão, e uma arritmia súbita que exigiu ação rápida. Mas Damian estava ali, firme, capaz, quase como se, naquele ato de salvar Jaromir, estivesse também resgatando uma parte de si que foi deixada para morrer ainda no berço. Cada ponto dado, cada veia ligada, cada incisão fechada, tudo era mais do que técnica. Era entrega. Era, talvez, perdão silencioso. Horas depois, o procedimento chegou ao fim. A equipe suspirou aliviada. Jaromir seria levado à recuperação intensiva. Os próximos dias seriam críticos, mas as chances estavam do lado da vida. Damian retirou as luvas lentamente. Ao sair da sala, deixou que os ombros caíssem um pouco. Caminhou até o vestiário, lavou o rosto e olhou-se no espelho. Pela primeira vez, não viu apenas o médico. Viu o filho. Naquela noite, voltou para casa exausto. Não falou com ninguém. Apenas sentou-se na poltrona da sala, acendeu o abajur e pegou o caderno de anotações de Jaromir. Tinha levado consigo após a cirurgia. Era como se quisesse carregar aquele pedaço de história não contada. Abriu novamente e leu mais algumas páginas. Havia trechos sobre os caminhos que tomou, mulheres que conheceu, empregos que perdeu, mas sempre, de tempos em tempos, surgia a lembrança de Evelina e do filho. Pequenas frases que revelavam remorso, covardia e uma estranha admiração por alguém que jamais vira. Damian não sabia o que fazer com aquele material. Parte dele queria guardar para si. Outra parte queria esquecê-lo. Mas, sobretudo, sentia-se diferente. Como se algo tivesse mudado.
A ausência que sempre doeu agora tinha peso, forma, e até alguma ternura. Pela primeira vez, pensou que talvez, só talvez, Jaromir fosse mais que um homem que fugiu. Talvez fosse também um homem que sofreu calado. Os dias seguintes foram instáveis. Jaromir reagiu bem à cirurgia, mas teve episódios de confusão e delírio. Em uma madrugada, chamou por nomes que ninguém conhecia. Em outra, murmurou palavras desconexas sobre uma criança no inverno, uma estação de trem, uma despedida. Damian acompanhava tudo à distância. Não se apresentava como filho, mas não deixava de estar presente. Era como se existisse entre eles um fio invisível, tênue, mas resistente. No quarto dia pós-operatório, Jaromir acordou com mais lucidez. Os médicos o avaliaram. Os exames estavam satisfatórios. Estava vivo, contra todas as estatísticas. Mas sua recuperação seria longa. Precisaria de fisioterapia, acompanhamento nutricional e revisões constantes. E foi nesse ponto que surgiu o primeiro obstáculo real. A equipe social do hospital entrou em contato com os registros do paciente. Descobriram que Jaromir não tinha nenhum parente registrado, nenhum contato de emergência, nenhum endereço fixo. Seu pequeno apartamento estava em nome de um antigo proprietário já falecido. Legalmente, era um homem sozinho no mundo. E, portanto, seria encaminhado para um centro de acolhimento para idosos com baixa mobilidade. Damian recebeu a notícia no meio de um plantão. Sentiu um peso no peito. Não pelo centro em si, mas pelo que aquilo representava. Jaromir seria levado para um lugar frio, impessoal, cercado de outros esquecidos, longe de tudo e de todos. O homem que um dia escolheu fugir agora seria deixado para ser cuidado por estranhos. O círculo se fecharia com a mesma solidão com que havia começado. Durante o almoço, Damian observou o pátio do hospital pela janela. A luz do sol batia nas árvores, e o outono parecia pintar cada folha com um tom de melancolia. Pensou na mãe. No quanto ela lutou sozinha. Pensou no quanto teria sido mais fácil se Jaromir estivesse presente. E ainda assim, agora, não conseguia ignorar o sentimento estranho que crescia dentro de si, compaixão. À noite, após o expediente, Damian voltou ao quarto de Jaromir. Encontrou-o acordado, olhando o teto. Parecia mais calmo. Em suas mãos, estava o caderno. Quando viu Damian, esboçou um leve movimento de cabeça. Não falou, apenas olhou. E Damian, mesmo sem palavras, entendeu. Havia algo ali. Uma espécie de entendimento tácito. Como se ambos soubessem quem eram, mas nenhum tivesse coragem ou força para dizer. Saiu do quarto e ficou parado no corredor. A decisão era simples: deixar que o hospital seguisse o protocolo ou intervir. E intervir significava algo que ele nunca imaginou fazer: assumir algum tipo de responsabilidade por aquele homem. Não legalmente, não publicamente, mas, ao menos, como ser humano. No dia seguinte, Damian assinou o documento de responsabilidade transitória para cuidar de Jaromir durante o processo de recuperação. Não disse que era seu filho. Alegou apenas que era o médico responsável e que, por questão ética e humanitária, se oferecia para supervisionar sua reabilitação fora do abrigo. O hospital aceitou, com relutância. Alugou um pequeno chalé nos arredores da cidade, afastado, tranquilo. Um espaço simples, mas com conforto suficiente. Contratou uma cuidadora particular. E, uma semana depois, Jaromir foi transferido para lá. Ainda não havia conversa entre os dois. Tudo era feito com intermediação da cuidadora. Mas o gesto de Damian falava por si. E Jaromir, embora confuso, parecia entender que havia ali algo mais do que caridade. Esse foi o primeiro grande obstáculo: encarar a escolha de não repetir o abandono que o próprio pai protagonizou. Escolher ser diferente. Escolher oferecer, mesmo sem reciprocidade. Porque, no fim, algumas histórias não precisam ser contadas em palavras. Basta que sejam vividas com verdade. E enquanto o chalé recebia seus primeiros ventos de inverno, dentro dele, dois homens separados pelo silêncio começavam, lentamente, a compartilhar algo que, até então, nenhum conhecia: o começo de um vínculo. O inverno chegou mais cedo naquele ano na região de Malopolska. As primeiras geadas cobriram os telhados das casas como um véu branco e silencioso, e as árvores, antes vestidas em tons dourados e ferrugem,
agora se curvavam nuas sob o vento gelado. No chalé onde Jaromir se recuperava, o tempo parecia desacelerar, como se ali, entre montanhas e bosques, o passado e o presente tentassem se reconciliar, ainda que em silêncio. Damian visitava o local com frequência, mas sempre de forma discreta. Evitava longas conversas com a cuidadora, e não permanecia por mais de alguns minutos diante de Jaromir. Observava a distância, verificava prontuários, perguntava sobre alimentação, fisioterapia e sinais de melhora. O homem que um dia fora um pai apenas no papel agora era um paciente sob cuidados minuciosos. Mas havia mais do que técnica ali. Havia vigilância. Havia curiosidade. E havia um desejo contido de entender se aquele homem podia oferecer, mesmo que tardiamente, uma resposta que ele jamais teve coragem de pedir. Jaromir, por sua vez, estava mudado. Ainda frágil, é verdade, mas mais lúcido. Aos poucos, a reabilitação começava a devolver a firmeza dos passos, a clareza dos pensamentos. Passava horas olhando pela janela, escrevendo em seu velho caderno ou apenas escutando o barulho do vento batendo nos galhos. E mesmo sem saber que o médico que o salvara era seu filho, sentia uma presença familiar em cada gesto de cuidado. Intuitivamente, algo dentro dele despertava memórias enterradas. Foi num domingo, durante uma caminhada leve pelo jardim do chalé, que tudo começou a mudar. Damian havia levado alguns livros médicos para revisar e, após deixar as instruções com a cuidadora, sentou-se num banco de madeira próximo à varanda. Jaromir estava do outro lado, apoiado em uma bengala improvisada, tentando dar alguns passos sob o olhar atento da fisioterapeuta. Quando o viu, parou. Olhou fixamente para Damian por mais tempo do que o habitual. E então, com a voz rouca, quase inaudível, disse seu nome. Damian ergueu os olhos do livro. Por um momento, achou que tinha ouvido errado. Mas não. Jaromir havia chamado por ele. Não como um paciente chama o médico. Havia ali uma entonação diferente. Uma mistura de reconhecimento, espanto e algo que beirava o sagrado. Damian, repetiu, com esforço. É você? O tempo congelou. Não havia mais vento, não havia som. Apenas aquele nome dito com a força que restava a um velho homem diante de um fantasma do passado. Damian não respondeu. Apenas permaneceu sentado, os olhos fixos no pai, o rosto imóvel. A cuidadora, sem entender o que se passava, retirou-se discretamente. Jaromir, com dificuldade, aproximou-se e sentou-se ao lado. Não disse mais nada. Mas no ar, pairava a certeza de que algo havia sido revelado. Como se, mesmo sem documentos, testes ou confissões formais, um laço tivesse finalmente sido reconhecido. A maneira como os olhos de Jaromir encheram-se de lágrimas foi a confirmação. Ele sabia. E Damian, ainda que não quisesse admitir, desejava que ele soubesse. Os dias seguintes foram diferentes. Jaromir começou a escrever compulsivamente em seu caderno. Às vezes, ficava a madrugada inteira rabiscando páginas. A cuidadora dizia que ele chorava enquanto escrevia, que às vezes murmurava palavras como Evelina e perdão. Não queria dormir. Tinha medo de não acordar. Sentia que o tempo estava se esgotando e que precisava deixar tudo registrado. Então, numa noite de quinta-feira, Damian recebeu uma ligação da cuidadora. Jaromir havia deixado uma carta para ele. Estava sobre a mesa, lacrada. Damian chegou ao chalé minutos depois, com o coração apertado. Entrou sem fazer barulho. Encontrou o velho dormindo, respirando com dificuldade. Sobre a mesa, a carta. Papel grosso, dobrado com cuidado. Pegou com as mãos trêmulas. Sentou-se. Respirou fundo. E leu. Damian, se você está lendo isso, é porque encontrei coragem. Não coragem de falar, mas de escrever. Porque há coisas que um pai precisa dizer, mesmo que seja tarde demais. Eu sou o homem que te abandonou. Eu sou o covarde que fugiu da responsabilidade, que deixou sua mãe sozinha, que escolheu o caminho mais fácil. Não porque não te quis, mas porque não sabia como te amar. Eu era fraco, imaturo, assustado. Fugi porque pensei que não era digno. E por isso, me tornei ainda mais indigno. Mas te vi. Te vi crescer nos olhos da sua mãe, mesmo sem estar presente. Te vi nas ruas, em crianças que passavam. Te imaginei,
inúmeras vezes. E desejei poder voltar. Mas nunca voltei. Faltou coragem. Faltou honra. Quando abri os olhos naquele hospital e te vi pela primeira vez, eu soube. Não precisei que ninguém me dissesse. Era como olhar para o que eu poderia ter sido, se tivesse feito as escolhas certas. Você me salvou. Literalmente. E talvez, ao fazer isso, tenha me dado a chance de dizer o que nunca disse. Perdão, meu filho. Eu não mereço o seu perdão. Mas precisava pedir. Com tudo que me resta de alma. Jaromir. Damian terminou de ler com as mãos apertando o papel com força. Os olhos ardiam, mas ele não chorava. Havia ali um silêncio interno, como se o corpo estivesse tentando processar algo que nem a mente compreendia direito. Um homem havia escrito aquilo. Um homem frágil, doente, arrependido. Um homem que o abandonou, mas que agora, de alguma forma, buscava se despedir. Na manhã seguinte, Jaromir acordou mais fraco. A cuidadora alertou sobre alterações na pressão e na oxigenação. Damian decidiu levá-lo ao hospital. Durante o trajeto, segurou sua mão pela primeira vez. Jaromir olhou para ele com um leve sorriso. Não disseram nada. Não era necessário. O velho homem foi internado novamente. A cirurgia havia prolongado sua vida, mas o corpo dava sinais de esgotamento. Damian passou os dias ao lado do leito. Revisou cada exame, discutiu cada medicamento. Mas no fundo, sabia, não havia mais o que fazer. Na véspera do Natal, Jaromir pediu que a enfermeira entregasse a Damian o caderno. Dizia que tudo o que ele precisava saber estava ali. Damian levou o caderno para casa. Passou a noite lendo. Página por página, conheceu o pai que nunca teve. Viu os erros, as dores, os caminhos tomados. E ali, entre relatos, encontrou algo que jamais esperava. O nome Damian escrito pela primeira vez 26 anos atrás. Hoje sonhei que ele me chamava de pai. A reviravolta não foi uma revelação chocante ou uma surpresa grandiosa. Foi algo mais profundo, a descoberta de que, mesmo ausente, Jaromir o carregou consigo. Não viveu como pai, mas sonhou como um. E agora, era Damian quem decidia como encerrar essa história. O início de janeiro trouxe uma neve pesada à cidade. As estradas estavam cobertas de branco, e os sons do mundo pareciam abafados, como se até a natureza estivesse em pausa. Para Damian, aquele silêncio era quase reconfortante. Era o tipo de paz que só se alcança depois de atravessar uma tempestade emocional. Ainda assim, por dentro, o médico sentia uma inquietação crescente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo inevitável, mas necessário. Desde que leu a carta e o caderno completo deixado por Jaromir, Damian não era mais o mesmo. Seus passos continuavam firmes pelos corredores do hospital, os diagnósticos continuavam precisos, e a postura profissional seguia intacta. Mas por dentro, ele era um homem que começava a se ver diante de uma nova identidade. Pela primeira vez, Damian não se sentia apenas o filho abandonado, mas alguém que, mesmo sem saber, foi amado de forma silenciosa, covarde, mas não inexistente. Ele sabia que isso não apagava o passado, não apagava a ausência. Mas pela primeira vez, havia uma nuance. E essa nuance abriu dentro dele uma fenda por onde sentimentos antes reprimidos começaram a surgir. Pensava na mãe, em como ela suportou tudo sozinha. E pensava em como, mesmo sem jamais cobrar ou reclamar, ela havia sido a base de tudo. Agora, com Jaromir em estado crítico, restava a Damian a tarefa de lidar com o que ainda era possível ser vivido, ou pelo menos compreendido. No hospital, Jaromir estava internado novamente. Os exames mostravam um avanço progressivo de insuficiência cardíaca. A cirurgia anterior havia estendido sua vida, mas não reverteu anos de descuido. Damian sabia que o tempo era curto. As terapias paliativas estavam sendo iniciadas, e o foco passava a ser o conforto, não mais a cura. Mesmo assim, todos os dias, Damian encontrava tempo para ir até o quarto do pai. Sentava-se ao lado da cama, lia trechos de livros ou apenas observava enquanto o velho dormia. Havia dias em que Jaromir abria os olhos e balbuciava algo irreconhecível. Havia dias em que não dizia nada. Mas a presença de Damian, mesmo silenciosa, parecia trazer-lhe paz. Num desses dias, enquanto Damian revia exames e pensava nos próximos passos,
uma lembrança o invadiu com força inesperada. Era uma tarde de primavera, há muitos anos, quando ele ainda era uma criança. Tinha construído uma pipa com a ajuda de um vizinho. Sua mãe, cansada, chegou do trabalho e sentou-se na varanda para observá-lo. Ele correu pelo quintal com a pipa no alto, gritando de alegria. E ao olhar para a varanda, viu Evelina sorrindo de um jeito que nunca mais esqueceu. Naquele momento, Damián entendeu que tinha sido amado profundamente, que apesar da ausência do pai, ele teve amor, e isso havia moldado quem ele era. A dor da ausência era real, mas o amor da mãe havia sido maior. Foi ela quem ensinou dignidade, perseverança, bondade. E agora, ele carregava essa herança invisível enquanto cuidava do homem que a havia ferido tanto. O tempo no hospital seguia seu curso. Jaromir alternava entre momentos de lucidez e sonolência constante. A equipe médica já havia sido instruída por Damián sobre os cuidados finais. Mas havia algo mais que ele precisava fazer, algo que não constava nos protocolos médicos. Na tarde de uma sexta-feira, Damián foi até o apartamento da mãe. Levava consigo o caderno de Jaromir. Sentaram-se à mesa da cozinha, como tantas vezes no passado, diante de 2 xícaras de chá. E ali, com voz serena, Damián contou tudo. Disse que sabia desde o primeiro instante, mas que só recentemente o pai havia admitido por escrito. Entregou o caderno a Evelina, que, após hesitar, o abriu. Leu em silêncio, página por página, os olhos marejados, mas sem derramar lágrimas. Quando terminou, fechou o caderno devagar e o segurou contra o peito. "Você o perdoa?" perguntou Damián, num raro momento em que rompeu o silêncio emocional que sempre dominara suas conversas. Evelina não respondeu de imediato. Olhou para o filho, depois para a janela, onde a neve caía em flocos grossos. "Por fim", disse, "não por ele, mas por você." Essas palavras foram como um sopro quente em meio ao frio cortante daquele inverno. Damián entendeu o que ela queria dizer. Perdoar não era esquecer, nem justificar. Era libertar-se do fardo. Era permitir que o futuro não fosse moldado apenas pelas feridas do passado. Nos dias seguintes, Damián passou a visitar Jaromir não mais como médico, mas como alguém que desejava fechar um ciclo com dignidade. Levava músicas suaves, colocava plantas no quarto, abria janelas para o sol entrar. E, num gesto que jamais pensou ser capaz de fazer, começou a ler trechos do próprio caderno para o pai. Mesmo quando Jaromir dormia, Damián lia em voz baixa, como se aquelas palavras tivessem finalmente encontrado o destino certo. E então, aconteceu algo inesperado. Durante uma avaliação de rotina, o enfermeiro responsável percebeu uma alteração súbita nos batimentos de Jaromir. A frequência cardíaca oscilava, mas não de maneira aleatória. Havia picos de aceleração nos momentos em que Damián se aproximava e falava, como se a presença do filho provocasse uma resposta visceral no corpo do pai. Uma espécie de instinto, talvez. Algo mais forte do que qualquer sedativo, mais profundo do que qualquer estatística clínica. Damián, ao perceber isso, passou a acompanhar ainda mais de perto os momentos finais. E numa madrugada silenciosa, enquanto lia um poema que encontrara entre as últimas páginas do caderno, um texto escrito com caligrafia trêmula sobre a dor de partir sem ter amado como deveria, Jaromir abriu os olhos e fitou Damián por alguns segundos. Seus lábios se moveram levemente, como se quisessem dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um olhar fixo, profundo, que carregava arrependimento, ternura e gratidão. Foi a última vez que abriria os olhos. Na manhã seguinte, os sinais vitais começaram a cair lentamente. O corpo iniciava seu processo natural de desligamento. Damián permaneceu ao lado dele, segurando sua mão. E, enquanto o monitor exibia os últimos traços da vida de Jaromir, ele sussurrou: "Vá em paz." Não houve alarde, nem desespero. Apenas um silêncio absoluto. O tipo de silêncio que vem depois da compreensão. Naquela manhã, o sol brilhou pela primeira vez em muitos dias. O corpo de Jaromir foi velado discretamente, sem cerimônia oficial, sem flores caras, sem discursos. Apenas uma sala silenciosa, uma vela acesa e alguns rostos desconhecidos que haviam cruzado seu caminho ao longo dos anos. A cuidadora estava lá. A enfermeira-chefe do hospital, também. 2 senhores do centro comunitário vieram prestar respeito. Mas ninguém sabia, nem mesmo eles,
Quem realmente era aquele homem para o jovem médico que permaneceu parado ao lado do caixão durante toda a manhã, com as mãos entrelaçadas e o rosto sereno? Damian não avisou ninguém da verdade. Nem os colegas de profissão, nem os vizinhos, nem mesmo os poucos amigos que cultivava. Aquela despedida era íntima demais para ser dividida. E, ao mesmo tempo, era coletiva, pois era também a despedida de uma parte dele que havia se formado em silêncio, na ausência, no abandono. Após o enterro, que aconteceu numa pequena clareira arborizada do cemitério municipal, Damian permaneceu ali por mais de 1 hora. As árvores ao redor balançavam suavemente ao vento, e os corvos voavam ao longe. Tudo parecia calmo, mas não vazio. Era como se, naquela simplicidade crua, houvesse algo sagrado. Não a santidade de um altar, mas a verdade silenciosa de um perdão que não precisou ser verbalizado. Ele pensou na última madrugada, no olhar de Jaromir, nos batimentos que reagiam à sua presença, nos sorrisos involuntários que surgiam quando ele lia. Pensou em como aquele homem, mesmo sem merecer, havia conquistado nos últimos momentos uma dignidade que nunca tivera. E foi nesse pensamento que entendeu, finalmente, o que significava ser humano. Era muito mais do que cumprir funções sociais. Era, sobretudo, ser capaz de amar, mesmo quando não se é amado de volta do jeito esperado. Nas semanas que seguiram, Damian manteve-se distante do hospital. Pediu licença. Não porque estivesse exausto fisicamente, mas porque precisava reorganizar-se por dentro. Fez longas caminhadas pelo bosque atrás do chalé onde Jaromir havia passado seus últimos dias. Levava o caderno consigo. Lia e relia trechos. E começou, pela primeira vez, a escrever também. Como se responder ao pai fosse uma forma de selar aquele ciclo com palavras que, mesmo póstumas, ainda tinham valor. Escreveu sobre a infância, sobre os sonhos que teve, sobre as dúvidas que carrega até hoje. Escreveu sobre a mãe, sobre o silêncio das noites, sobre o orgulho que sente por ter se tornado quem é. E escreveu, sobretudo, sobre a decisão que tomara, a de não permitir que o abandono moldasse seu coração para sempre. Nesse processo, uma carta específica voltou à sua mente, uma que havia encontrado no fundo da caixa de recordações da mãe. Era uma folha amarelada, com marcas de tempo e dobras feitas às pressas. A caligrafia era feminina, firme, com traços de dor e esperança. Era a carta que Evelina nunca enviou para Jaromir, contando sobre o nascimento do filho, pedindo apenas que ele soubesse da existência daquele menino. Ela nunca teve resposta. E nunca falou disso novamente. Damian, ao reler aquela carta agora, entendeu que a história dos três, sua, da mãe e do pai, estava entrelaçada não apenas por laços de sangue, mas por silêncios. Um triângulo construído por tudo aquilo que não foi dito, por tudo que foi sentido às escondidas, por tudo que foi suportado com dignidade. E, naquele instante, compreendeu também o valor do gesto de sua mãe ao guardar aquela carta por tantos anos. Era uma prova de que ela havia tentado, de que ela não foi apenas vítima do abandono, mas também mulher que ousou amar, mesmo com medo. Na volta à rotina, Damian decidiu fazer algo que há muito evitava: visitar a antiga casa da infância. Evelina já não morava mais lá, estava num apartamento menor, mais perto do centro da cidade. Mas o velho sobrado na periferia ainda existia, alugado por uma família com crianças pequenas. Ele pediu permissão para visitar o quintal. Quando entrou, foi recebido com um sorriso simples. E ao caminhar pelo gramado mal cuidado, viu a velha pipa pendurada numa cerca enferrujada. Não era sua, claro, mas era o suficiente para trazer à tona aquele momento de infância que jamais havia esquecido. Ficou ali por alguns minutos. Fechou os olhos e, de forma quase involuntária, sussurrou um obrigado. Não sabia ao certo a quem dirigia esse agradecimento. Talvez à mãe, talvez ao próprio tempo, talvez ao pai, por ter ao menos escrito o que jamais teve coragem de dizer em vida. Mas, de qualquer forma, era um gesto de encerramento. Dias depois, voltou ao hospital. Foi recebido com respeito e surpresa. Os colegas notaram algo diferente em seu olhar. Ele parecia mais calmo, mais humano, mais leve. Assumiu novamente seus plantões. Mas agora, quando passava pelos corredores, já não era mais o médico frio e inflexível. Havia compaixão em seus gestos. Havia pausa em suas palavras. Havia escuta. Em uma de suas primeiras consultas após o retorno,
recebeu uma paciente idosa, viúva, com ar cansado. Estava nervosa. Tinha medo do diagnóstico. Falava muito, como quem tenta se proteger atrás das palavras. Damião escutou tudo com paciência. Olhou nos olhos dela. E, com voz firme e gentil, disse que tudo daria certo. A senhora sorriu. Chorou. E, ao sair da sala, disse: "Você me lembra meu filho." Damião sorriu. E pela primeira vez, sentiu-se, de fato, um filho. Naquela noite, ele voltou ao chalé. Estava vazio agora, mas o cheiro de madeira ainda impregnava o ar. Acendeu uma lareira, mesmo que não estivesse tão frio. Sentou-se na mesma poltrona onde Jaromir costumava descansar. E leu, em voz alta, o último trecho do caderno do pai. Se eu tivesse mais tempo, aprenderia a ser pai. Mas, mesmo sem saber, deixei um filho forte no mundo. Que ele me perdoe por ter sido fraco. E que ele viva com a coragem que eu nunca tive. Damião fechou o caderno, apoiou no colo, e permitiu-se chorar. Não de tristeza, mas de reconhecimento. O clímax da sua história não foi salvar o pai. Foi salvar a si mesmo de uma vida inteira condenada à mágoa. E ao olhar para as chamas da lareira, entendeu que, às vezes, o fogo não queima, aquece. E transforma. A vida após a morte de Jaromir não seguiu imediatamente o curso da normalidade. Damião não esperava isso. O luto, diferente do que a medicina lhe ensinara sobre os estágios psicológicos previsíveis, chegou em ondas imprevisíveis. Havia dias em que ele se sentia em paz, como se tivesse encerrado uma missão. Havia outros em que bastava uma música no rádio, um cheiro de café forte, ou uma fotografia antiga para que o peso da ausência voltasse com força. Mas o que realmente o surpreendia era o tipo de dor que sentia. Não era raiva, nem revolta, nem revolução. Era uma melancolia serena. Como se algo tivesse sido devolvido a ele tardiamente, e mesmo que isso não pudesse preencher os anos perdidos, ainda assim era uma forma de presente. Ele não teve um pai, mas teve um homem, em seus últimos meses, que tentou ser algo próximo disso. E isso, por mais estranho que parecesse, era suficiente para encerrar a história com dignidade. Aquela experiência também trouxe mudanças concretas em sua vida. Pela primeira vez em anos, Damião tirou férias reais. Viajou até Zakopane, nas montanhas, onde alugou uma pequena cabana com lareira e vista para o Tatras. Passou os dias caminhando entre pinheiros, lendo livros que não eram de medicina, escrevendo trechos do que seria um diário, ou talvez algo maior, ainda sem nome. Era como se estivesse recolhendo partes de si que haviam sido esquecidas na pressa de construir uma carreira perfeita. Numa dessas caminhadas, encontrou um banco de madeira à sombra de uma árvore solitária e sentou-se. Do bolso do casaco, tirou uma pequena foto 3x4 antiga. Era o único retrato que encontrou de Jaromir jovem, guardado no fundo do caderno que lhe deixará. Na imagem, ele era mais novo que Damião é hoje. Tinha um olhar orgulhoso, porém inquieto. Damião ficou olhando por longos minutos, tentando imaginar como teria sido a vida daquele homem antes de tudo dar errado. Tentava entender como se quebra um caminho antes mesmo de trilhá-lo. Foi nesse momento que percebeu. Havia aceitado a ausência do pai por tantos anos que jamais tinha se permitido imaginar a presença. Agora, no entanto, com aquele ciclo encerrado, poderia fazer isso sem dor. Poderia inventar, se quisesse, memórias que nunca aconteceram. Não por ilusão, mas por liberdade. Quando voltou à cidade, retomou o trabalho, mas com outra postura. Começou a participar de projetos de humanização do hospital. Propôs a criação de um programa de acolhimento para idosos sem vínculos familiares. Usou sua experiência com Jaromir como exemplo, sem revelar sua história, mas deixando claro o valor da escuta, da presença, do cuidado integral que vai além da cura física. Alguns colegas estranharam. Achavam-no mais sensível, talvez mais vulnerável. Mas a maioria reconhecia a mudança como algo positivo. Damião passou a visitar pacientes com mais frequência. Ficava mais tempo com as famílias. Sentava-se à beira das camas. Perguntava não apenas sobre sintomas, mas sobre histórias. Era como se estivesse, enfim, praticando uma medicina que integrava o que aprendeu com o que viveu. Em paralelo, passou a frequentar a casa da mãe com mais regularidade. Levava flores, cozinhava para ela, ou apenas passava uma tarde em silêncio ouvindo as novelas polonesas que ela tanto gostava.
Certo dia, levou até ela um quadro simples, uma fotografia de Evelina jovem, ao lado de Damian pequeno, colada ao lado de uma cópia da foto 3x4 de Jaromir. E escreveu abaixo: tudo que fui, tudo que sou, tudo que posso ser. Ela não disse nada, mas pendurou o quadro na entrada da casa, sem hesitação. Outro gesto significativo veio num domingo, quando Damian decidiu visitar o túmulo do pai. Levou um buquê de flores silvestres, nada muito elaborado. Ficou ali em pé por um tempo, em silêncio. Depois se sentou sobre uma pedra próxima, tirou do bolso um envelope branco e colocou sobre a lápide. Dentro, uma carta que havia escrito durante a noite. Nela, dizia: Pai, você não soube ser pai, e eu aprendi a ser filho sozinho. Mas nos últimos meses, nós fomos alguma coisa que talvez nunca saberemos nomear. Obrigado por tentar, mesmo no fim. Damian. Não esperava resposta, nem sinal, nem redenção completa. Apenas deixou a carta ali, fechada, como um símbolo de que as pontes não precisam ser perfeitas para serem atravessadas. Foi após esse dia que decidiu dar mais um passo. Começou a escrever um livro. Não era exatamente uma autobiografia, nem um romance completo. Era uma espécie de relato emocional entremeado por reflexões sobre a vida, a ausência, o perdão. Misturava casos clínicos com histórias pessoais, como se quisesse mostrar que toda vida, por mais fraturada que pareça, carrega em si a chance de reconstrução. O título provisório era O Silêncio que nos ligou. Escrevia de madrugada, com uma caneca de chá ao lado e o velho caderno de Jaromir aberto sobre a mesa. Muitas vezes, parava no meio de uma frase, olhava pela janela e pensava que talvez, se a vida tivesse sido diferente, aquele caderno teria sido escrito junto. Mas mesmo assim, escrevia. Porque contar aquela história era uma forma de garantir que ela não se perdesse no tempo. E que talvez, algum dia, alguém lesse e percebesse que, mesmo depois de anos de dor, ainda é possível amar, cuidar, perdoar. Quando o inverno começou a dar sinais de que iria embora, Damian recebeu a notícia de que seu projeto no hospital havia sido aprovado. A nova ala de acolhimento para pacientes idosos em fim de vida seria implementada. Ele recebeu a missão de coordenar a equipe. Não hesitou. Aceitou com o coração calmo, como quem entende que está exatamente onde deveria estar. No primeiro dia de funcionamento da nova ala, Damian chegou mais cedo. Caminhou pelos corredores novos, ainda cheirando a tinta fresca. Entrou no primeiro quarto vazio, onde dali a alguns dias estaria um paciente. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e fechou os olhos. Pensou em tudo o que havia acontecido. No abandono, no reencontro, na cirurgia, na despedida. Pensou em Jaromir, mas também pensou em si mesmo, não como o homem que superou um trauma, mas como alguém que aprendeu a dar novos significados à dor. E foi ali, sozinho naquele quarto vazio, que sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não era um sorriso largo, nem daqueles que aparecem em fotografias. Era um sorriso leve, como um sussurro. Um sinal de que, mesmo com todas as marcas, ele estava inteiro. Os anos passaram de forma quase imperceptível. O hospital cresceu, a cidade se expandiu, as estações continuaram seu ciclo de neve, flores, folhas secas e ventos cortantes. Mas Damian não era mais o mesmo homem de antes. Ele havia se tornado uma referência não apenas em cardiologia, mas em humanidade. Seus pacientes, colegas e até estudantes de medicina viam nele algo raro: a fusão entre conhecimento técnico e empatia genuína. O projeto da ala de acolhimento para idosos sem família foi ampliado. A iniciativa, batizada de Sala Jaromir por sugestão de uma enfermeira que lera o livro publicado por Damian, ganhou notoriedade em outras cidades. Vários hospitais da Polônia adotaram o modelo. Damian nunca disse publicamente quem era Jaromir. Nunca usou sua história pessoal como vitrine. Mas aqueles que o conheciam sabiam que havia uma razão mais profunda para sua dedicação ao projeto. E isso era o suficiente. Seu livro, O Silêncio que nos ligou, tornou-se uma leitura recomendada nas universidades, principalmente nos cursos de medicina, psicologia e serviço social. Era um livro curto, mas poderoso, que alternava lembranças com casos clínicos, reflexões éticas e relatos emocionantes. A leitura despertava lágrimas, mas também esperança. Era, acima de tudo, um convite para que o leitor repensasse o que significa cuidar, não apenas como profissão, mas como escolha de vida. Damian, porém,
Não buscava reconhecimento. Evitava entrevistas. Não participava de eventos midiáticos. Preferia o anonimato que lhe permitia continuar cuidando das pessoas sem que sua história virasse um espetáculo. Continuava visitando pacientes nos finais de semana, respondendo cartas de jovens médicos e cuidando da mãe, agora com a saúde um pouco mais frágil. Ela, por sua vez, vivia com tranquilidade. Costurava, ouvia rádio e sorria sempre que Damian aparecia com flores ou uma torta de maçã. Alguns anos depois, num final de tarde de primavera, Damian recebeu uma carta. Era de uma jovem mulher chamada Sofia, estudante de medicina, que havia lido seu livro e se emocionado profundamente. Escreveu dizendo que havia crescido sem pai e que sua mãe, enfermeira, morreu quando ela tinha apenas 10 anos. Criada pela avó, Sofia encontrava forças nos livros para continuar. Ela dizia que as palavras dele haviam lhe dado um novo sentido para a dor, e que por causa disso decidiu se especializar em geriatria, para cuidar daqueles que não tinham mais ninguém. Damian leu a carta em silêncio, e quando terminou, olhou pela janela de seu escritório. As árvores do jardim estavam floridas. O som das folhas dançava ao vento como uma sinfonia discreta. A vida seguia, mas agora ele percebia sua extensão de outra maneira. Não se media mais pelos batimentos cardíacos que ajudava a manter, mas pelos corações que conseguia tocar, mesmo sem bisturi. Naquela noite, ele tirou do armário o velho caderno de Jaromir. Estava um pouco gasto, com as bordas amassadas e algumas páginas soltas. Mas ainda era um relicário de memórias. Abriu numa página aleatória e leu um trecho. Talvez eu não tenha tido coragem de ser pai, mas me orgulho de ter sido salvo por um filho que não conhecia. Fechou o caderno e respirou fundo. Pegou papel e caneta e escreveu uma resposta a Sofia. Contou que a dor pode, sim, gerar algo nobre. Disse que se ela quiser cuidar com verdade, terá que aprender a escutar o silêncio. E terminou com uma frase que jamais havia escrito para ninguém antes: você não está sozinha. Meses depois, numa conferência discreta em Danskis, Sofia conheceu Damian pessoalmente. Ela tremia ao cumprimentá-lo. Tinha os olhos marejados. Ele sorriu, a abraçou e disse que ela o lembrava a si mesmo, anos atrás. Conversaram por horas. E quando se despediram, Damian lhe entregou uma cópia antiga do seu livro, com uma dedicatória manuscrita: que você seja a ponte onde muitos só enxergam o abismo. Ao voltar para casa naquela noite, Damian sentiu algo diferente. Uma leveza que não vinha apenas da realização profissional. Era algo mais profundo, a certeza de que, mesmo as histórias iniciadas com dor, podem terminar com esperança. Ele havia vivido anos em silêncio, achando que não precisava de ninguém. Mas agora sabia que a vida só ganha sentido quando é compartilhada, seja através da presença, da escuta ou da escrita. No dia seguinte, visitou o cemitério. Levava consigo um novo envelope. Deixou-o sobre a lápide do pai, ao lado de flores frescas. Dentro, uma foto dele com Sofia, sorrindo, e uma única frase: estamos indo bem, pai. Na volta, passou na casa da mãe. Ela estava sentada na varanda, bordando. Ele se sentou ao lado dela, e juntos ficaram em silêncio, observando o entardecer tingir o céu de tons dourados e violeta. Em certo momento, ela tocou a mão do filho com suavidade e disse: você está feliz? Damian olhou para o horizonte. Pensou em tudo que viveu, em tudo que perdeu, em tudo que, apesar disso, conseguiu construir. Estou em paz, mãe. E isso já é muito. A vida não lhe dera um começo fácil, mas lhe dera tempo. E ele soube usá-lo. Perdoar não apaga o passado, mas impede que ele determine o futuro. E foi exatamente isso que Damian fez. Quebrou o ciclo. Construiu um novo caminho. E, ao fazer isso, ensinou outros a fazerem o mesmo. Porque, no fim, algumas histórias não precisam de finais felizes. Elas precisam apenas de finais honestos. E de alguém que tenha coragem de escrevê-los. Você acaba de ouvir uma história realista, profunda e, acima de tudo, humana. Uma história que não começou com heróis ou vilões, mas com um abandono. Um silêncio. Uma ferida aberta ainda na infância. E mesmo assim, terminou com perdão. Com cuidado. Com o reencontro de duas almas separadas por décadas de ausência, mas conectadas por um vínculo que nem o tempo conseguiu apagar por completo.
Quantas vezes nos calamos por orgulho? Quantas vezes preferimos virar as costas porque é mais fácil do que encarar a dor? Quantas pontes deixamos de construir por medo de sermos rejeitados, por acreditar que é tarde demais? A história de Damian e Jaromir nos mostra que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para perdoar. Nunca é tarde para oferecer cuidado, mesmo aqueles que não souberam cuidar de nós. Damian poderia ter ignorado o paciente. Poderia ter deixado o sistema decidir o destino daquele velho. Poderia ter feito apenas o que era exigido como médico. Mas fez mais. Escolheu ver um ser humano onde outros viam apenas um corpo doente. Escolheu abrir uma porta que esteve fechada por toda a vida. E, mesmo sem nunca ter ouvido a palavra filho dita em voz alta, ele agiu como tal. Com dignidade, com presença, com coragem. E você? Quantas histórias ainda estão esperando para serem escritas na sua vida? Há alguém que você deixou para trás e poderia procurar? Um perdão que não foi dito? Um abraço que ficou suspenso no tempo? Talvez você esteja carregando uma ausência há anos. Talvez essa ausência tenha virado quem você é. Mas e se, por um instante, você permitisse a si mesmo imaginar o contrário? E se houvesse espaço para reconciliação, mesmo que ela não apague as cicatrizes? Damian escolheu cuidar de quem o abandonou. Não porque o outro merecia, mas porque ele próprio merecia encerrar aquela dor com compaixão. E esse é o maior presente que podemos dar a nós mesmos: o direito de não carregar mais o peso de histórias mal resolvidas. O direito de transformar o que era dor em aprendizado. O direito de olhar para trás sem raiva. Ao longo desta narrativa, vimos um ciclo se fechar. Um homem que partiu sem conhecer o filho, e um filho que decidiu, mesmo assim, honrar a vida daquele que o gerou. Vimos a força de uma mãe silenciosa, que enfrentou tudo com dignidade. Vimos como uma história, mesmo cheia de ausências, pode deixar um legado. Porque o que Jaromir não conseguiu dar em vida, Damian transformou em algo que tocou centenas de pessoas. E você, que ouviu até aqui, também faz parte disso agora. Se essa história te emocionou, se te fez lembrar de alguém, se te levou a pensar sobre seus próprios caminhos e vínculos, não guarde isso só para você. Compartilhe. Comente. Envie para alguém que talvez esteja vivendo algo semelhante. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é ouvir que não está sozinha, que suas dores fazem sentido, que é possível ressignificar o passado e seguir em frente. Você pode não ter abandonado ninguém, ou pode ter sido abandonado. Pode ter uma família estruturada ou ter crescido em silêncio como Damian. Mas em qualquer um desses cenários, existe dentro de você a mesma capacidade de cura que ele descobriu. E é essa cura que pode se tornar a ponte entre o que passou e o que ainda está por vir. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal. Aqui, contamos narrativas reais, emocionantes, que tocam fundo o coração. Histórias de reencontro, de superação, de dor e de amor. Porque acreditamos que a vida é feita disso, de pequenos gestos que mudam tudo. E, sobretudo, de pessoas comuns que fazem escolhas extraordinárias. Clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixe nos comentários: você já viveu algo parecido? Já reencontrou alguém depois de muitos anos? Já perdoou ou foi perdoado por algo difícil? Seu relato pode inspirar outras pessoas. E quem sabe, criar novas histórias de reconciliação a partir da sua. E mais do que isso, pegue o telefone. Escreva aquela carta. Faça aquela visita. Dê o primeiro passo. Às vezes, o tempo parece ter levado todas as chances. Mas a verdade é que enquanto a vida, há caminho. Mesmo que seja curto. Mesmo que seja difícil. Mesmo que já seja quase tarde. Porque ainda assim, pode ser o suficiente. Você ouviu a história de Damian e Jaromir. Mas poderia ser a sua. Poderia ser a de alguém que você conhece. E talvez, ao compartilhar esse vídeo, você esteja fazendo exatamente o que essa história nos ensinou: cuidar do outro, mesmo quando não sabemos como. Muito obrigado por ouvir até o fim.